Graça e paz a todos. Deixa eu compartilhar mais uma mensagem com vocês. Quero ler Hebreus capítulo 12. Vai falar sobre a perseverança nas provações. Mas é top aqui que vai falar que é segundo o exemplo de Cristo. A nossa perseverança tem que ser conforme o exemplo de Cristo. Versículo 1 vai dizer assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, toda essa confusão. Nós temos exemplo, nós temos uma grande nuvem, de testemunhas. Quando você lê ali a palavra de Deus, os apóstolos, os profetas, tudo deixou ali para nós história, exemplos para a gente realmente seguir e erros para a gente não fazer. Isso que é o top. E aí vai dizer assim: e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos que deixar, o pecado também que está bem perto de nós e correr dele. É correr. É igual Paulo fala sobre a imoralidade sexual. Fuja. Quer vencer a imoralidade sexual? O exemplo da Bíblia que ela deixa para nós é: fuja. Não tem como você querer ficar perto. Fuja. Corra. Então do pecado você tem que correr. E aqui com paciência, você tem que ter paciência, porque tem uma carreira que nos foi proposta. Qual é essa carreira? É o chamado para a eternidade, é uma carreira, cara. Existem processos, existem níveis, você tem que correr, tem que participar dessa carreira com paciência, com zelo, buscando realmente o resultado final, que é a vida eterna. Então tenha paciência. Vai ter que ter paciência, senão não dá. Sem paciência não dá. Tem que exercer o fruto do Espírito Santo. É por isso que quem está em Cristo é nova criatura, e daí recebe esses frutos do Espírito Santo, que é paciência, longanimidade, bondade, temperança. Então daí você vai conseguir, para você realizar essa proposta que foi nos dada, que é chegar na vida eterna. No versículo 2 assim, ó: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe foi proposta uma alegria para Jesus. E ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele desprezou, foi dada uma alegria para ele, ó: você vai acontecer isso, filho, desce lá. E foi proposta, Deus propôs para ele, ó: vai ser assim, assensado, vai ter que enfrentar até a morte. Quer? Ele via a mim, e foi. E ele suportou aqui, ó, até a afronta, desprezando a afronta, porque ele sabia, cara, o que lhe foi proposto. E aí o que aconteceu? O resultado dele? Sentou-se à destra, no trono de Deus. Aí agora vai vir aqui o versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha para Jesus, ele é o exemplo, ele venceu. Considerai o que ele fez. Olha para a cruz, olha o que ele fez, olha o que ele passou, olha o que ele suportou, olha o que ele sofreu, olha o que ele tolerou. Ele sendo santo, sendo Deus, tinha toda aquela glória. É isso, considera, olha bem para Jesus. Pesquisa, cara, Jesus ele não precisava ter vindo aqui. Não precisava, cara. Mas olha o que ele fez, considerai, ele fez. Ele suportou, então considere. Olha por exemplo de Cristo, para que aí realmente a gente possa enfrentar, com um exemplo que venceu, não com um exemplo que faliu. Jesus Cristo é o exemplo que venceu. Por isso que ele fala: tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Então ele é o exemplo, olha para ele já venceu. E aí no versículo 4 vai dizer assim, ó: ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. E o que está dizendo aí? A gente ainda nem lutou até a morte igual Jesus. Nós não lutamos ainda até a morte. Essa carreira que não foi proposta, irmão, é até a morte. A palavra diz lá em Romanos 8 que nós somos enviados como ovelhas ao matadouro todo o dia. Todo o dia. Jesus falou também: basta para cada dia o seu próprio mal. Então todo dia tem aquela dificuldade, mas a gente tem bom ânimo, nós olha para Jesus e nós sabe que nele somos mais que vencedores. E ele, cara, ele foi até a morte, nós ainda nem
fomos até a morte. Então calma, meu irmão. Vamos perseverar. Não é tempo de desistir, não. Não é tempo de desanimar. Tenha bom ânimo. Aí no versículo 5 vai dizer assim: e já vos esqueceste? Você esqueceu da exortação que argumentava convosco como filho? Qual que é essa argumentação? É assim, ó: filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando ele for repreendido. Tá dizendo assim em outras traduções, né? Não fique desanimado quando Deus te repreender, porque você recebeu uma exortação como filho. Ele corrige quem ele ama, vai dizer aqui. Ele corrige o filho que ele recebeu. A palavra vai dizer lá em João que a todos quanto receberam, só os que receberam ele, foi dado um direito de ser chamados filhos de Deus. Você que aceitou Deus, você aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, você recebeu esse direito de ser chamado filho de Deus. E aqui, os filhos recebem uma exortação. Vou continuar aqui sem entender esse versículo aqui, muito top. O 6 assim, ó: porque o Senhor corrige os que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você agora é filho de Deus, ele está dizendo, a exortação é essa: Deus, ele corrige. Corrige é o que? É para consertar e para melhor. E açoitar é para quê? É para castigar. Deus castiga também. Ele não só corrige, né, para melhorar, mas também castiga a todos quanto ele ama e quanto ele recebeu como filho. Se você é filho de Deus, se você é daqueles que falam, eu sou filho de Deus, saiba que o Pai, ele corrige para melhor e ele açoita, ele castiga. Ele castiga todos quanto ele ama. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, então se prepare. Ele vai corrigir sim. Se for necessário, ele corrige. Se for necessário, ele também castiga. É assim que é. Glórias a Deus. Deixa eu ir aqui no 8, no 7. Se, uma condição ao 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Qual é o filho que o pai não corrige? Se você suporta a correção, Deus te trata como filho. Filho é obediente. Jesus Cristo obedeceu até a morte, cara. Morte de cruz, mano. Lembra lá? A vontade de Jesus era o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, como ele era filho, era obediente, mas todavia, que seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus, então suporta. Resista. Aí no 8 vai dizer: mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você está sem disciplina, sem correção, irmão, achando que está tudo bom, que é assim que tem que ir, que é desse jeito mesmo, que o certo é isso, não ter castigo, você é um filho bastardo, cara. Não é filho, na verdade, é bastardo, não é filho, não é considerado como filho. É porque, igual vai falar a palavra, nós somos filhos de Deus não pela lei natural, mas porque Deus quis que fosse assim. Ele aceitou. Ele considera como filho e pronto. E quem quer falar o contrário? Foi o poder que Deus deu. Em outras palavras, eu achei muito top ali em João, que vai falar que foi outorgado. E o significado de outorgado é um direito dado a um indivíduo, um direito especial dado a um indivíduo. O direito especial que foi dado a nós por a gente aceitar Jesus foi de se tornar filhos de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Eu sou filho de Deus. Eu posso bater no peito e falar, eu sou filho de Deus porque eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor. Vamos aqui no 10, no 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Vai falar assim, cara, quando realmente, cara, se você é filho mesmo, obediente aos seus pais, você não obedece até aos seus pais aqui na terra, quanto mais a Deus, cara, do céu, todo-poderoso. Se você respeitou o seu pai aqui, se você honra o seu pai, irmão, tem que honrar mais ainda o seu pai do céu. Não é deixar de honrar o pai daqui, mas é elevado, é altíssimo, ele é outro nível, ele é Deus, e ponto. No 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Os nossos pais aqui na terra nos corrigiam pelo próprio proveito, pelo bem deles, né?
pelo aquilo que parecia bem para ele. Mas, cara, os nossos pais, querendo ou não, são falhos, né? Eu sou pai da Heloísa, então, querendo ou não, eu ainda sou falho, eu não sou perfeito, igual Deus é perfeito. Eu não sei de todas as coisas, igual Deus sabe todas as coisas. Então, se nós, como filho, aceita correção, né, reverenciamos a paz que não é perfeito a esse ponto, não sabe todas as coisas, e nós ainda continuamos debaixo das ordens dele, quanto mais a Deus, que sabe de todas as coisas. Então, tá dizendo, cara, essa confiança de pai para filho que nós tem que ter em Deus, cara, tem que ser muito elevada, cara. É confiar mesmo, de olhos fechados, cara. Confia em Deus, mano. Confia em Deus, ele é pai. Ele sabe de todas as coisas. E vai dizer no 11. E na verdade, toda correção ao presente, ou no momento da correção, não parece ser de gozo. Quando você está sendo corrigido, irmão, não parece ser algo alegre, né? Não parece ser bom, não, a correção. Senão de tristeza. Parece ser triste no momento ali. Você está sendo corrigido, né? Sendo confrontado. Mas aqui vai dizer, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando a gente exercita isso, cara, quando nós somos participantes dessas correção, cara, nós escolhemos um fruto pacífico, mano. Que é o quê? Um dos frutos do Espírito Santo, mano. Esse é o fruto que a gente colhe. Quando a gente realmente suporta a correção, quando a gente fica debaixo da obediência, né? Quando a gente se humilha, como eu falo, se humilha debaixo das mãos poderosas de Deus, para quê? Para que Ele nos exalte. Então, depois da correção, depois do castigo, irmão, vem a exaltação, mano. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É só um período, é só um período. Então, aguenta, suportais. E aqui vai falar, né, no 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie, inteiramente antes seja sarado. Essa palavra falou muito forte comigo, foi nesse versículo 12 e 13 aqui que Deus falou muito forte comigo. Por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui, porque Deus me chamou, né? Você vê como que Deus ele realmente nos corrige. Ele falou, ó, vamos orar mais. Mãos levantadas, mãos cansadas, cara. Sabe? Intercessão, que você começa a orar, levanta as suas mãos de joelhos desconjuntados. Em outras traduções, é anestesiado, cara. Os joelhos. Nós temos que orar de joelhos, com mão levantada, intercedendo pelas veredas direitas, pelos caminhos certos, tanto para você como para as pessoas. Ora pelo seu irmão, pelaquela pessoa que você ama. Ora, interceda por ele. Mas primeiramente por você. Primeiramente por você, é de dentro para fora. Não adianta, né, a gente querer interceder, orar por pessoas, sendo que a gente ainda não fizemos a nossa parte, não oramos por nós. Ou quer limpar os outros, mas não se limpou ainda, se purifica. O sacerdote é assim, o sacerdote ele se purifica e depois ele vai e sacrifica pelos outros, ora pelos outros. Faz ali o sacrifício de purificação pelos outros. Aí vai dizer assim no 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos, irmão. Faça o possível, a palavra diz. Faz o possível para viver bem com todos. Santificação, mano, é sempre, se santifique mais, né? Ore, jejua, busca, né? Fica atento à palavra de Deus, guarda ela para você obedecer, para não pecar contra Deus. Se santifique, mano. Porque sem a santificação, sem essa mudança, sem essa transformação, sem esses frutos, né? Porque realmente o verdadeiro arrependimento, ele vem acompanhado de frutos de arrependimento, de ações, de atitudes que mostram que você realmente se arrependeu. Exemplo, né? O que roubava, não rouba mais, o que mentia, não é mais mentiroso. Você não vê mais ele mentindo. Ele mostrou um resultado de fruto de arrependimento. Então essa é a santificação que nós estamos aqui. Lembra que foi falado no começo? A carreira proposta. Nós estamos aqui nessa carreira se santificando, cara, para chegar no resultado final, que é a eternidade. E sem essa santificação, sem esse resultado verdadeiro, nós não veremos a Deus. Não tem como. Sem santificação não entrará em Sião. Aí vai no 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Toma cuidado.
né? Esse dia, bem no dia quando eu li isso aqui também, até comentei com minha mulher, né? Às vezes nós vamos ter que explicar coisa para as pessoas, né? Porque ficou meio estranho, por mais que você esteja certo, sabe? Um assunto assim que você sabe que você está certo, mas às vezes as pessoas podem entender de outra forma. Então não deixa aquela pessoa criar uma raiz de amargura, né? Por mais que você saiba que está certo, às vezes você vai ter que ser paciente, chegar nela e explicar, ó, é assim, assim, assado. A palavra vai dizer, tenha misericórdia dos que têm dúvida. Tem misericórdia das pessoas. Assim como tiveram misericórdia de você, assim como tiveram misericórdia de mim. Eu não entendia muitas coisas, ainda não entendo todas as coisas. Mas, cara, Deus tem tido tão misericórdia para mim. As misericórdias dele se renovam todos os dias, me ensinando, me corrigindo. Então tenha misericórdia das pessoas. Não deixe, né, que as pessoas sejam contaminadas. Toma cuidado, tenha cuidado. É a graça, é um favor imerecido. Nós temos que ser igual a Jesus. É o justo pelos injustos. É assim que funciona o evangelho. É o justo pelos injustos. E aí continua aqui, né? Achei muito top essa parte 16. E ninguém seja fornificador. Vai falar sobre a prostituição, né? Adultério, essas coisas. Ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aqui vai falar sobre realmente, né, o remorso. Não é o arrependimento verdadeiro. Não é o arrependimento verdadeiro, é o remorso. E aqui está dando exemplo de Esaú, né, que ele vendeu, ele vendeu a primogenitura dele por um prato de comida, cara. Então toma cuidado, às vezes você está trocando, né, aquilo que é certo, os princípios, aquilo que Deus tem preparado para você, e você está trocando aí, né, por causa do quê? Por causa do adultério, por causa do pecado, da prostituição, essas coisas. Você acaba trocando, né, porque você quer saciar essa coisa que é insaciável, o pecado é insaciável. Aí você acaba trocando e ainda quer cobrar. Não, mas por que acontece comigo isso? Mas por que aquilo? Aí depois vem e até busca um arrependimento, mas é um arrependimento só de lágrimas, não é de dentro para fora, um verdadeiro arrependimento que tem frutos, que mostra, que nem eu mesmo, eu passei por esse processo. Teve um tempo que eu só tinha remorso, eu chorava, ai Deus, se o Senhor existe, me ajuda, faz isso, faz aquilo, e no outro dia, estava fazendo novamente todas as coisas que eu fazia erradas. E ainda queria cobrar. De dentro de mim vinha aquelas lágrimas, o choro. Mas Deus, por que comigo? Se isso existe, me ajuda, né? Mas era só o quê? Lágrimas, remorso. Deus quer realmente um verdadeiro arrependimento.